palavra de Deus para nós, nesta ocasião, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, quando lemos: Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja nasceu em meio a perseguições. E toda a trajetória histórica da igreja revela os inúmeros embates que ela sofreu. Por isso não é de estranhar, em nosso tempo, que a igreja viva debaixo de acerbas críticas, que ela esteja o tempo todo sendo difamada, que os seus valores sejam distorcidos, que se imponha um jugo sobre ela por parte de autoridades, acadêmicos, pensadores, que nada tem a ver com a sua natureza. Não devemos estranhar este estado de coisas que é parte integrante de toda a nossa história como igreja. O importante é sabermos quais são as marcas da igreja. Porque exatamente essa passagem que estamos meditando, ela acontece num contexto de perseguição. Perseguição imediata. Perseguição que decorreu do fato dos apóstolos estarem promovendo uma cura de um indivíduo que ficava esmolando ali num dos portais de Jerusalém e deu ocasião a que eles pregassem a palavra do Senhor. As autoridades foram lá e prenderam-nos. E eles então presos ainda continuaram proclamando o evangelho. Mas uma vez soltos, voltaram para onde a igreja estava e ali, com mais dedicação ainda, se propuseram a expressar aquelas marcas que faziam parte desde os primórdios da vida da igreja. É o retrato da igreja. Que marcas são estas que nós encontramos aqui neste único versículo? Primeira marca, a vida de oração. O texto diz assim: tendo eles orado. E de fato, eles estavam aqui, na parte anterior desse texto, numa reunião de oração. Não faziam outra coisa. Diante da perseguição, eles não se omitiram, eles não se esconderam, eles não ficaram intimidados. Não, eles se colocaram diante do Senhor do céu e da terra. Eles se apresentaram solícitos diante da face de Deus. Eles se arregimentaram ali para entender as orientações, as diretrizes do Altíssimo. Eles estavam em oração. Então a igreja pode ser perseguida de um jeito ou de outro, mas ela tem que cultivar a sua vida de oração. A vida de oração dá discernimento à igreja. A prática da oração por parte dos crentes dá a eles aquele vigor, aquele entusiasmo para realizar a obra do Senhor. Então a vida de oração é uma marca inestimável que nós temos como igreja. A segunda marca que eu quero destacar aqui é a plenitude do Espírito. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito, porque quando cremos no Evangelho, o Espírito vem habitar o nosso coração. E é mistério que este Espírito vá plenificando a nossa existência, nosso pensamento, nosso falar, nosso relacionamento, nossas ações, nossos projetos, a inteireza da nossa vida seja envolta pela plenitude do Espírito. Plenitude do Espírito que advém do conhecimento das Escrituras, de buscarmos viver completamente aquilo que é a vontade de Deus. O Espírito nos conduz a toda a verdade. Ele traz o discernimento necessário para sabermos que passo dar aqui, ali, acolá. Aplica as Escrituras à nossa vida. Isto é parte da plenitude do Espírito. Não é monopólio desta ou daquela agremiação religiosa, é parte integrante da vida de todo crente e de toda a igreja, a plenitude do Espírito. Vida de oração, plenitude do Espírito, mas em terceiro lugar, marca da igreja, a prática missionária. Porque nesse contexto de perseguição
que à primeira vista poderia levar a igreja a esconder-se, a refugiar-se, a agora não fazer nada, acontece exatamente o contrário. Eles oraram, eles ficaram cheios do Espírito e clamaram ao Senhor dizendo assim, que nós tenhamos intrepidez para anunciar a tua palavra. A igreja não pode calar-se. A igreja não pode cerrar os seus lábios. A igreja não pode omitir-se de proclamar o santo evangelho, seja nos lugares mais simples, mais modestos, até os grandes palácios. Não pode omitir-se de pregar a palavra às pessoas simples, às pessoas doutas. Ela foi chamada para anunciar o propósito do Senhor, o evangelho de Cristo, a palavra da graça salvadora. Sim, é parte da história da igreja ser perseguida, incompreendida, acusada, caluniada, mas o mais importante é que é marca da igreja a vida de oração, a plenitude do Espírito e a praxis missionária. Senhor, que nós, em hipótese alguma, retrocedamos daquilo que foi posto para nós, porque vivemos contextos adversos. Ao contrário, mostremos com muita evidência estas tão candentes marcas que fazem parte da nossa história como igreja. Em nome de Jesus. Amém.